Fala, galera! Sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. O nosso tema de hoje é coação irresistível e obediência hierárquica. Está lá no artigo 22 do Código Penal. Nós vamos analisar os aspectos jurídicos. E aí você vai pensar assim, poxa, Mena, mas isso aí é muito básico. Isso aí está lá na parte inicial. Pois é, mas o examinador, ele é maligno. Ele está em casa agora pensando, como é que eu vou derrubar o candidato? E aí ele sabe que a gente acha isso aí irrelevante, é muito bobinho, não vai perguntar. E aí nós vamos ver alguns aspectos jurídicos que ele pode perguntar na tua prova e você perder esse ponto. Então vamos lá. Lá no artigo 22, fala, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal do superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Bom, vamos aproveitar o texto e vamos abrir um parêntese. Obediência à ordem não manifestamente ilegal. A ordem não pode ser absurda. Por exemplo, eu sou delegado de polícia. Imagina se eu chegasse para um policial meu e falasse assim, olha só, pode matar, executa ele, que é tudo comigo mesmo. Mas essa ordem é absurda. Essa ordem é ilegal, é manifestamente ilegal. Eu não posso responder sozinho, ele vai responder comigo. Porque, afinal de contas, a ordem é manifestamente ilegal. Então, a ordem não pode ser manifestamente ilegal. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Então, vamos lá. A coação irresistível, né, ela se divide de duas formas. A coação moral, também chamada de vis compulsiva, e a coação física, também chamada de vis absoluta. A coação moral, coação irresistível, de que trata o 22, é só a moral, a vis compulsiva. Porque a coação física, chamada de vis absoluta, exclui a conduta do agente. Não havendo dolo nem culpa, o fato é atípico. Beleza, vamos entender aqui. Imagina que um sujeito muito mais forte do que eu segure na minha mão e leve a minha mão no rosto de alguém dando um soco, causando lesão corporal. Bom, como a força física dele era muito maior do que a minha, eu não consegui resistir àquela investida, eu não tive nenhuma conduta, a conduta foi dele. Foi dolosa. A minha conduta nem foi dolosa, nem foi culposa, porque a coação foi irresistível. Mas, para o nosso artigo 22, que é o que nos interessa agora, só é coação irresistível do artigo 22, a coação moral, a vis compulsiva. Beleza, e aí a gente tem a obediência de ordem de superior hierárquico. Vamos para outro aspecto importante. A doutrina entende que esse superior hierárquico tem que ser do serviço público. Tem que haver um vínculo de hierarquia na administração pública. Tem que haver um vínculo de hierarquia no serviço público. Porque, se for no particular, não se considera relação hierárquica. Tal como ocorre, por exemplo, o gerente do banco que determina o seu subordinado praticar, em tese, um crime, obedecendo a ordem hierárquica. Não tem. Outro exemplo que se dá é o líder religioso, né, com seus fiéis, aquela pessoa, né, que é um líder religioso e que os seus fiéis, aquelas pessoas que comungam da sua doutrina, da sua filosofia de vida, cometerem, por exemplo, um crime. Não tem superior hierárquico. Então, para que haja obediência de ordem de superior hierárquico, essa hierarquia tem que estar obrigatoriamente no serviço público. Beleza, e aí a gente falando de obediência hierárquica, de coação irresistível,
nós vemos, então, que essas duas hipóteses se encaixam no que a gente chama de autoria mediata ou indireta. E o que vem a ser autoria mediata ou indireta? É aquela situação em que alguém comete um crime por meio de uma interposta pessoa, por meio de outra pessoa, normalmente que não tem culpabilidade, sem que seja caso de coautoria ou participação. Por quê? Porque na coautoria e na participação, nós temos o vínculo subjetivo, nós temos a combinação, o acordo de vontade. E aqui não pode haver acordo de vontade na autoria mediata ou indireta. Vamos ver quais são os casos. O primeiro, erro determinado por terceiros, está no artigo 20, parágrafo 2º. E aí vamos dar um exemplo, né? O Tício, policial civil, querendo se vingar do seu desafeto Melvio, fala para o seu companheiro, né, o Simprônio, que estava de posse de um mandado de busca e apreensão na casa do Melvio e convida para ajudar naquela diligência. Ok, como o Simprônio não sabia que era mentira e que não existia mandado de busca e apreensão, ele foi induzido a erro pelo seu companheiro Tício. Conclusão, artigo 20, parágrafo 2º, só responde por abuso de autoridade o Tício. O Simprônio não. Outra hipótese, coação moral irresistível, falamos agora. Então vamos dar um exemplo que às vezes acontece na prática. Os marginais invadem a casa do tesoureiro do banco, permanece com ele com a família durante a noite e de manhã manda que ele abra o cofre, recolha o dinheiro e entregue para um dos autores, um dos seus comparsas, em algum outro lugar. Ele não tem culpabilidade. Por quê? Na primeira hipótese, no erro determinado por terceiro, ele não tinha potencial consciência da ilicitude, não tinha culpabilidade. Na coação moral irresistível, né, ele também é isento de pena, porque ele não tem culpabilidade, porque ocorre a inexigibilidade de conduta diversa. Vamos ver o próximo. Obediência hierárquica. E aí, eu trouxe aqui um exemplo, um delegado de polícia convoca lá os seus policiais ou o seu policial para cumprir um mandado de busca e apreensão, determinando que o policial mete o pé na porta e arromba a porta, que está tudo certo. Ao final da operação, ele não tinha mandado de busca e apreensão. Como houve uma ordem do superior hierárquico, só responde o delegado. E aí, entra também na hipótese que não tem culpabilidade. Primeiro, ele não tem potencial consciência da ilicitude. Ele não sabia, a ordem não era manifestamente ilegal. Então, ele não pode responder pelo abuso de autoridade. E, por último, o caso do inimputável. O agente, sem ser caso com autoria ou participação, vai do inimputável, como um doente mental, e fala para a pessoa que é doente mental, olha, pega ali para o tio aquele telefone que está naquela outra mesa. Aí ele vai lá e furta um telefone. Porque ele não tem culpabilidade, ele é inimputável, ele não tem imputabilidade. Então, para a gente fechar, né? Autoria mediata ou indireta, ele não tem culpabilidade. Quais são os elementos da culpabilidade? O elemento normativo, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Fica aí a dica, a gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.